Pacto com o Diabo. Numa terça-feira, 20 de março de 1990, após consulta ao gerente da minha conta, recebi a notícia de que todo o dinheiro que economizei por anos estava bloqueado. Era o plano Collor que entrava em vigor. De tudo que poupei, apenas 50 mil cruzados novos poderiam ser sacados. O restante seria devolvido em 12 parcelas iguais, a partir de setembro do ano seguinte, acrescido de juros de 6% ao ano. A inflação do mês anterior fora superior a 80%. A menos que a economia sofresse uma modificação profunda, ao final do confisco não sobraria nada daquele dinheiro. E, como uma desgraça nunca vem só, ao chegar na indústria onde eu trabalhava, meu chefe disse para eu passar no RH. Subi aquela escada em L já sentindo um frio no estômago. Eu estava demitido. E agora, o que fazer? Sem emprego, economias confiscadas. Cheguei em casa e me sentei no sofá da sala. Naquela época, recém-separado, eu estava morando na casa da minha mãe. Assim que ela colocou o telefone no gancho, foi logo me dizendo: estava falando com seu padrinho João. Ele mandou um abraço e disse para você ir visitá-lo, pois ele já está muito velho e não pode vir a São Paulo. Foi então que tive a ideia de viajar até Goiás. Todos os irmãos e irmãs de minha mãe moravam lá. Sexta-feira já estava na estrada. No primeiro dia, dirigi meu Golzinho cinza 1986 até Uberlândia, interior de Minas Gerais. Aproveitei para passar na casa de um irmão de meu falecido pai. No outro dia cedinho, já estava cruzando a ponte sobre o rio Paranaíba e entrando em Chão Goiano. Por volta de meio-dia, já estava almoçando com meu tio João em Trindade, Goiás. Além do casal de tios, estavam presentes 3 primos, 2 filhos do casal e o terceiro, filho de outro irmão de minha mãe. Este, um sujeito bom de prosa. Sentados numa mesa e entre um gole de cerveja e um torresminho, passamos a tarde toda batendo papo. Foi então que ele disse trabalhar como representante numa empresa de produtos agropecuários. Desempregado, liguei minhas antenas e quis saber um pouco mais sobre o trabalho dele e se havia possibilidade de surgir alguma vaga. E ele disse que sim, que estavam precisando de alguém com carro para trabalhar na região de Piracanjuba, Palmeiras de Goiás, Pontalina e outras cidades daquela região. Na segunda-feira, já estava no carro com os catálogos e mapas rodoviários no banco do passageiro. Nesses mapas havia círculos amarelos, feito pelo funcionário anterior, indicando as principais fazendas e, a depender do tamanho do círculo, o volume de produtos normalmente adquiridos. Minhas primeiras visitas seriam em fazendas localizadas entre os municípios de Iguapó e Varjão. Em alguns meses já conhecia todas as estradas, pontes, porteiras e buracos daquela região. Sabia quem era dono e o nome da maioria dos funcionários, vaqueiros, peões e caseiros de praticamente todas as fazendas que visitava regularmente. Entretanto, desde o início, um caso me chamou a atenção. Foi logo em minha primeira viagem para aquelas bandas. Ao me despedir do gerente de uma propriedade, perguntei sobre outras fazendas ali na redondeza. Precisava conseguir mais algumas vendas para construir uma boa imagem na empresa. Ele, então, apontando com o braço, disse que havia mais uma fazenda, e das grandes, seguindo aquela mesma estrada. Olhei para o sol e vi que ainda tinha umas 3 horas de claridade. Decidi ir até lá. Ele arregalou os olhos e, com uma cara de espanto, me disse: "Você é um sujeito de muita coragem ou é meio doido?" Mesmo querendo perguntar o porquê, mas como o sol descia sem esperar por ninguém, resolvi entrar no carro e fazer poeira. Ao me aproximar da sede, vi de longe um homem usando um chapéu de palha que, inicialmente na área da casa, se deslocava em direção ao curral. Encostado no mourão da porteira de entrada, ele aguardava minha chegada. Era um homem de meia idade, pele morena, queimada do sol e cabelos crespos. Antes mesmo que eu descesse do carro, ele perguntou: "O que o senhor veio fazer aqui?" Desci, estendi-lhe a mão e, depois de boa tarde, me apresentei. "Sou representante da Tortuga. Aqui tem de tudo para o gado, galinha, porco. Vejo que o gado está meio magro, pelo arrepiado. Isso é falta de um remédio para carrapato e de um bom sal mineral no coxo. Vamos dar uma olhada aqui no catálogo?" Percebi que ele se interessou e, já animado com a possibilidade de uma boa venda, continuei a falar sobre outros produtos enquanto caminhávamos para uma pequena área aberta na frente daquele casarão antigo. No interior de Goiás, essa área aberta, cercada apenas por muretas que são usadas como bancos para se sentar, é chamada de alpendre.
Sentado no cimento queimado daquela mureta de tijolos, enquanto aguardava um copo de água que ele fora buscar, eu observava os detalhes daquela construção. Parecia bastante antiga. As vigas ou esteios e as janelas eram de madeira já bastante desgastada. Então ele chega com uma botija de barro e me entrega um copo de alumínio. Seguro o copo, ele entorna a botija e mato a minha sede com aquela água fria e muito boa. Em seguida, justifica a demora, dizendo que estava falando com o patrão sobre a compra dos produtos. Imediatamente eu quis saber o resultado daquela conversa. O patrão pediu para comprar sal mineral suficiente para tratar 100 réis por 60 dias e também remédio injetável para tratar carrapatos de 40 bezerros e 100 vacas. Fechamos o pedido, disse a ele que uma parte deveria ser paga naquele momento e o restante no dia da entrega. Ele sai e volta em seguida com um pacote de cédulas. E depois de contá-las em minha frente, as entrega a mim dizendo: "Está certo?" "Sim, claro", respondi. Como estava escurecendo, me despedi e ao virar as costas para me dirigir ao carro que ficava do lado de fora do curral, senti um arrepio assustador. Ao caminhar, tive a impressão de que alguém me espiava pela janela. Firmei o meu passo enquanto sentia a pele de minhas costas contraindo e tornando-se gelada. Não olhei para trás, mas juro que, mesmo sem olhar, vi um homem barbudo de chapéu preto e olhos vermelhos como sangue a me espiar. Entrei no carro e saí acelerando, tentando controlar o tremor em minhas pernas. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Assim que fechava os olhos, vinha em minha cabeça a imagem daquele homem de olhos vermelhos, que eu não vi diretamente, mas cuja imagem se formou tão nitidamente como se eu tivesse olhado frente a frente. Sempre gostei do escuro, mas naquela noite deixei a luz daquele quarto de hotel, localizado na rua principal de uma pequena cidade daquela região, acesa até ser ofuscada pela claridade do amanhecer. Levantei-me, comi uns 5 pães de queijo com café e peguei a estrada novamente. Logo já estava apresentando o catálogo para um outro produtor da região. Quis encontrar uma oportunidade para perguntar se alguém ali sabia alguma coisa sobre aquela fazenda onde vivenciei tudo aquilo no dia anterior, no finalzinho da tarde. Porém, tanto nessa propriedade quanto nas outras duas, não encontrei ninguém bom de conversa. Nem de conversa e nem de negócio, pois não consegui vender nem um saco de sal mineral. Por volta das 15 horas, resolvi sair da rota ao ver uma estrada de chão batida perpendicular à estrada principal. Ao percorrer uns 800 metros, avistei uma casinha branca, cercada por pés de manga e um imenso flamboyant à porta. Este exibia uma florada vermelha muito bonita de se ver. Assim que o carro se aproximou, um homem sem camisa, acompanhado de uma mulher usando um lenço estampado na cabeça e sob o som dos latidos de meia dúzia de cachorros, de todos tipos e tamanhos, saiu pela porta da sala e ficou ali a me esperar. Assim que desci, ele, entre gritos com os cachorros, me chamou para entrar. Aceitei e, enquanto conversávamos, sentia no ar aquele cheiro gostoso de um café em preparação. Aproveitei a ocasião, já que era um sujeito simpático e bom de prosa, para perguntar sobre aquela fazenda. Assim que descrevi o lugar, ele já ficou meio assustado e, dirigindo-se à mulher, falou: "Nossa, Maria, deve ser lá na fazenda do velho Vladimir." Ela então respondeu, fazendo o sinal da cruz: "Deus me livre e guarde, o senhor é um homem de muita coragem. Aqui na região não tenho lembrança de quem trabalhou mais que uma semana naquela fazenda." O homem tomou um gole de café, deu uma tragada num cigarro de palha preso entre os dedos e, olhando a fumaça subindo em círculos, disse: "Aquilo lá é mau. Roubou os próprios irmãos. Há quem diga que envenenou uma irmã para não dividir herança. Moro aqui há mais de 30 anos. Quando cheguei, fiz um ranchinho de pau a pique coberto com folhas de buriti, bem ali onde é aquele pé de manga. Nesse tempo todo, vi aquele véi 2 vezes. A primeira vez foi quando estava furando uns buracos para construir o rancho. Ele entrou na estradinha, parou um jipe azul sem capota quase em cima de mim e perguntou o que eu estava fazendo aqui. Eu disse que tinha comprado esse pedacinho de terra de um dos filhos do finado Tião Mineiro. Ele apenas me olhou com desprezo e foi embora, rasgando a saroba com o jipe. A outra vez, já faz uns 10 anos, estava precisando de dinheiro, pois a mulher ficou meio adoentada e me disseram que ele tinha empreitada para roçar pasto. Na época, ainda não tinha essas conversas sobre ele por aqui. Trabalhei 1 semana de sol a sol, levando ferroado de maribondo,
pisando em cascavel e comendo apenas goiaba madura e chupando manga. Ele não oferecia nem um pedaço de queijo pra gente comer. A única coisa que eu pegava daquela casa era a água da bica para encher uma cabaça. Ao menos, ao final da empreitada, recebi tudo direitinho das mãos do capataz da fazenda. A conversa estava boa, mas assim que vi Dona Maria acender uma lamparina e senti aquele cheiro de querosene queimada no ar, percebi que já era noite e precisava pegar a estrada até o hotel. Antes de dormir, deveria organizar os pedidos e fazer uma planilha. Consegui vender bem. Agora era só voltar e preparar a entrega. Na semana seguinte, o caminhão da empresa, conduzido por um velho senhor que conhecia cada buraco daquela região, entregaria a mercadoria. No final de maio, uns 50 dias após a minha primeira visita, voltei àquelas fazendas. Desta vez, movido por um sentimento inexplicável, uma mistura de medo, ansiedade e curiosidade. Peguei a estrada que me levaria àquela fazenda, sem antes, é claro, passar pela casinha branca do seu Sebastião e da Dona Maria. Assim que desci do carro, após pegar uma corda de bacalhau e ameaçar os cachorros que insistiam em latir, seu Sebastião me recebeu com um bom dia que saía de um canto da boca, enquanto segurava um cigarro de palha no outro canto. Enquanto esperava o café, ainda naquele bate-papo inicial, do tipo, como está o senhor? Já chegou o frio por aqui? Etc. Dona Maria, lá da beirada do fogão a lenha, se manifestou. Bastião, conta pra ele aí sobre o que aconteceu com o velho Vladimir. Imediatamente já perguntei, aconteceu alguma coisa? Sebastião então começou a falar. Seu moço, foi uma coisa de doido. Faz tempo que aquele velho estava doente. Há uns 10 anos pelo menos. Sempre que ele está morre ou não morre, alguém da família dele vai primeiro. Entre filhos e irmãos só resta um fio. Dizem por aqui que já faz algum tempo que ele estava negociando a morte com quem aceitasse ficar no lugar dele. Não sei explicar muito bem, mas parece que para ele poder morrer, uma outra pessoa deveria assumir o pacto. Desde que aquele sujeito que trabalha lá mudou para a região, ninguém mais morreu e o véi só piorou de saúde. Neste momento, Dona Maria aparece e diz: Sei não, foi só aquele fio esquisito dele aparecer por aqui, não passou uma semana e o véi bateu as botas. Uns 2 dias antes do falecimento, eu estava atrás de umas galinhas ali na beira da estrada quando uma caminhoneta, daquelas D20, vermelha, parou e um sujeito lá de dentro da cabine perguntou: A senhora viu uns 5 bezerros passando por essa estrada de ontem para hoje? Respondi que não vi nada. Deu para ver o zóio dele, ruim igual os do pai. Antes de sair, ainda deu para ouvir ele resmungando. E se esses bezerros passaram por aqui, essa véia besta nem viu. Eu, já inquieto para saber detalhes sobre o acontecido, perguntei: Mas o que aconteceu mesmo com seu Vladimir? Sebastião continuou: Então, foi numa quinta-feira, bem cedinho. Eu estava limpando o mandiocal quando aquele peão da fazenda bateu aqui na porta, dizendo que o véi tinha amanhecido duro na cama. Morreu à noite. Falou que o enterro seria no final da tarde, num cemitério que fica logo adiante, do lado esquerdo da estrada daqui para lá, na metade do caminho até a sede da fazenda. Guardei a enxada, joguei uma água no pescoço e me limpei rapidamente. Vesti uma roupa mais limpa, calcei a botina e, montado naquele cavalo ali, fui para lá. Aqui na região, mesmo que a gente não goste muito da pessoa, pega muito mal não aparecer no velório. Assim que apiei do cavalo, amarrei o animal embaixo do pé de cedro antigo que fica bem pertinho do curral. Já vi alguns conhecidos aqui da região conversando, encostados na porteira. Todo mundo meio ressabiado. Parece que ninguém queria arriscar entrar na casa para ver o defunto. Não demorou muito. O gado que estava ali próximo ao curral começou a bufar e ficar inquieto. Logo a manada inteira saiu em disparada lá para as bandas da represa. Pouco depois, os cachorros que acompanhavam alguns dos vizinhos começaram a latir. Aquele latido fino e longo. De repente, todos correram e ficaram tentando se esconder entre as pernas do dono e emitindo aquele chorinho de cachorro acuado. Neste momento, os mais medrosos já começaram a querer ir embora. Foi quando, do nada, passou um redemoinho bem ali na nossa frente, levando o esterco do curral. O bicho foi crescendo e jogando poeira e esterco seco em todos. Fechei meus olhos e virei as costas para me proteger. Foi quando ouvi uma sequência de estrondos. As janelas daquela casona velha batiam tão forte que parecia que estavam sendo arrancadas. Quando abri os olhos, não vi ninguém ali. Saí caminhando, mas quando dei fé, já estava correndo em direção ao meu cavalo. Galopei até bater aqui em casa. O peão de seu Milton, vizinho aqui do lado, aguentou o pé lá. Um sujeito meio ignorante. No outro dia ele contou tudo o que aconteceu. Depois da ventania,
Ele, o peão da fazenda e o filho do defunto, os únicos que permaneceram lá, começaram a sentir um cheiro meio esquisito no ar. Era um cheiro totalmente diferente de tudo. Foi então que, embora não fosse cheiro de defunto passando a hora de enterrar, resolveram colocar o caixão no jipe e levá-lo até o cemitério. O filho do véi estava no volante enquanto o peão, sentado no banco do carona, vigiava o caixão colocado atravessado sobre os bancos traseiros e apoiado no pneu de estepe. Assim que o cortejo atravessou a porteira do curral e pegou a estrada de chão, todas as janelas e portas daquela casa abriram subitamente e começou um vendaval. Por onde o jipe passou, ficou um rastro de árvores caídas nos dois lados da estrada, desde a fazenda até a entrada do cemitério. Quando o senhor passar por lá vai poder ver. Até os pés de araticum, pequizeiro, sucupiras dessa grossura foram arrancados pela ventania que seguiu o cortejo. Nunca se viu nada assim por aqui, nem na mais brava das chuvas. E olha que mês de novembro sempre tem chuva brava por aqui na região. Aquilo que aconteceu não é coisa desse mundo, não. Por algum tempo fiquei imóvel, sentado no tamborete. Depois, como eu precisava cumprir a cota do dia, peguei a estrada. Fui em direção àquela fazenda. Havia outros clientes que usavam aquele mesmo caminho. Em determinado ponto, olhei pela janela e vi um muro de pedras do pequeno cemitério. Dali em diante, realmente, quase todas as árvores estavam tombadas. Havia galhos arrancados e deixados à beira da estrada. Algo impossível de explicar. Durante todo esse percurso, até passar pela encruzilhada que dava acesso à sede daquela fazenda, só via nos dois lados da estrada troncos arrancados, galhos retorcidos. Parecia que o carro trafegava em câmera lenta, flutuando. Meu estômago estava gelado e minha cabeça dispersa. Aquela foi minha última viagem para aquela região, pois minha mãe morreu e voltei para São Paulo. Hoje eu estou com 76 anos, mas sempre que me deito, sinto aquele mesmo frio nas costas. E agora, não é apenas pelo velho Vladimir me espiando pela janela, mas por saber que assim que começar a dormir, aparecerá em minha mente a imagem do peão da fazenda e do herdeiro, sentados no alpendre daquela casa velha, olhando para mim com aqueles olhos de fogo.